Olá, meninos. Então vamos lá para a nossa terceira parte, finalizando esse período regencial. É uma parte importante que nós vamos mostrar que esse período de instabilidade, tá, provocado pelas revoltas, ela terá uma consequência de levar a uma recentralização política, conduzindo o Dom Pedro, o Pedro de Alcântara no caso, ao título de Dom Pedro II. Vamos ver como é que aconteceu isso? Olha só, nós iniciamos aqui então com a parte em que falamos dessas revoltas regenciais e isso teve consequência séria, inclusive no governo dos regentes únicos. O primeiro governo aqui é o do Diogo Feijó, governou o Brasil como regente uno do ano de 1835 até o ano de 1837. O grande problema, a grande instabilidade do governo do Feijó foi porque foi dentro desse período que estourou duas das principais revoltas do Brasil, que é a cabanagem e a farroupilha, que já é explicada para vocês no período anterior. Essa instabilidade provocada pelas revoltas regenciais, somado a uma falta de apoio do Congresso Nacional, vai ter duras consequências e seríssimas advertências em relação ao Feijó, à condução do Feijó da regência brasileira. E isso vai fazer com que no ano de 1837 o Feijó, estando isoladamente dentro do cenário político, ele vai renunciar, e essa renúncia vai favorecer a um político da ala conservadora, tá? Isso eu vou explicar com vocês com mais detalhes, porque aqui é o elemento, tá, de recentralização política. Por quê? No ano de 1837, nós tínhamos já passado por Revolta dos Malês, Cabanagem, Revolta Farroupilha, tá? Sabinada. E aí essas revoltas aqui, elas tiveram o que? Uma intenção, uma participação no contexto da instabilidade imperial, da instabilidade residencial muito profunda, tá? E isso fez com que, com a renúncia do Feijó, fosse escolhido que para o cargo de regente uno, provisoriamente e depois eleito pelo Congresso, o político regressista, conservador, chamado de Araújo Lima. Olha só que eu falei o termo regressista, né? No desenvolvimento aqui, nessa passagem do período regencial para o segundo reinado, vocês vão ver que vai ter dois grupos políticos que vão se estabelecer com mais intensidade, que é a ala liberal e a ala conservadora, tá? Os regressistas nessa atualidade, né, nesse contexto aqui, vai ser o que futuramente nós vamos chamar de Partido Conservador. Então, era um grupo que estava apoiando mais o Dom Pedro II, era um grupo que tinha ideias mais, um grupo aristocrático, que tinha ideias mais voltadas ao favorecimento dessa aristocracia. E os liberais não, era um povo voltado mais para o entendimento de uma relativa autonomia para as províncias, né? Então, o Araújo Lima, ele tem como principal meta aquilo que eles, os regressistas, falavam, que era restabelecer a ordem do Império. E estabelecer a ordem do Império é fazer com que todo o comando volte para um governo central. E para adiantar esse processo, no ano de 1840, o Araújo Lima ele vai aprovar um ato que vai rever constitucionalmente aquele ato adicional de 1834, que foi a lei interpretativa do ato adicional aprovado no ano de 1840. Basicamente, essa lei anulava a autonomia dada para as assembleias
e dava todo um poder de ataque, um poder de centralização a todas as revoltas que estavam acontecendo, né? Vendo esse movimento, vendo esse desenvolvimento da ala regressista, o Partido Liberal, que era aqueles moderados, aquela onda, aqueles políticos mais liberais, eles tiveram a ideia, olha só, um político liberal tiveram a ideia de que se o imperador estivesse no comando, ocorreria uma pacificação do império. Foi a partir desse momento em que ocorreu uma manobra política para fazer com que o imperador, no ano de 1840, com 15 anos ainda para ser completados, né? Haja visto que o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, ele faz aniversário no dia 2 de dezembro, então ele nasceu em 1825, tá? E no dia 2 de dezembro de 1840 ele completaria ainda os seus 15 anos, né? Então o Clube da Maioridade ele foi criado ali em meados, no meio do ano de 1840. E aí esse Clube da Maioridade seria composto pelos deputados e o futuro imperador, tá? E aí chegou, olha, é até engraçado porque foi aprovado a maioridade do imperador diante desse clube, e o imperador, em fins do ano de 1840, ele vai ser aclamado como Dom Pedro II, né? Então, assim, na verdade, esse grupo político, tanto os liberais quanto os regressistas, que será o Partido Conservador, então os liberais e os conservadores, na verdade, eles encontraram para a tentativa de acalmar a população, de colocar o Dom Pedro II aqui nesse momento, Pedro de Alcântara, nesse momento à frente da condução imperial, para falar, pronto, agora nós temos o imperador, e aí a partir desse momento que vai ocorrer a recentralização política, tá? É lógico que esses políticos brasileiros, foram uma rasteira na Constituição, porque seria inadmissível em qualquer lugar do mundo atropelar a Constituição, que ela falava que o imperador só poderia assumir com 18 anos de idade, e o Dom Pedro realmente ele consegue ascender ao trono com 15 anos incompletos, né? E esse movimento ficou conhecido como o golpe da maioridade, que foi a condução de Dom Pedro II, a aclamação do príncipe que tomaria posse. O certo seria tomar posse no ano de 1844, quando ele já tivesse os 18 anos, mas diante de toda a instabilidade provocada pelas regências, essa foi o plano político tanto dos liberais quanto dos conservadores. E esse entrou para a história como o golpe da maioridade, ocorrida em julho de 1840. Tá bom? Meninos, então nós finalizamos aqui o período regencial. Nas próximas aulas nós vamos falar de segundo reinado. Esse segundo reinado é bastante extenso, tá? Porque é o governo de Dom Pedro II, e aí é o período que nós temos de pacificação, tá, do império, e o desenvolvimento e depois o declínio. Então, assim, nós vamos ter mais aulas com esse novo bloco de ideias, tá bom? Um grande abraço a vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais!